Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Aí você gostaria de saber quem é esse que detém, né? O que é que eu falo sobre isso, não é isso? Tá. A minha interpretação atual, antigamente eu pensava talvez de uma forma levemente diferente. Eu penso que o texto está falando sobre o Espírito Santo. Isso envolve a presença da igreja na terra. E eu sei que alguns colegas, eu mesmo de vez em quando incluo a igreja aqui nessa equação, mas ele não está falando especificamente ou diretamente, objetivamente da igreja, por umas questões gramaticais. Então, gramaticalmente não poderia estar falando da igreja, mas isso não quer dizer que não possa ser o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, no próprio discurso de Jesus, lá em João capítulo 16, quando ele falava que o Pai havia prometido, que ele iria porque viria outro Consolador, e quando ele se refere ao Espírito Santo ali, por diversas vezes, no capítulo 14 e no capítulo 16, as alternâncias que nós encontramos lá no Evangelho de João são as mesmas que aparecem aqui, tá? Então, tanto Jesus quanto Paulo fazem essa alternância. Aqui em 2 Tessalonicenses, Paulo faz a mesma coisa. Ele está se referindo a este, que ele não dá o nome, mas ele, ao falar dele, no grego, ele usa pronomes relativos neutro e masculino, que é a mesma alternância no texto de João 14,16, quando Jesus fala do Espírito Santo. Essa é uma coisa. Então, isso parece dar a entender que o Espírito Santo pode ser aquele de quem Paulo está falando. Não é a única coisa que a gente vai usar para defender que é o Espírito Santo, né? Você tem que ter mais argumentos, mais fundamentos que possam dar essa ideia. Uma delas é que o Espírito Santo, por exemplo, ele foi dado no momento que a igreja surgiu. E a igreja é uma entidade que há de existir por um tempo específico na terra. A igreja não esteve sempre no mundo, nem estará. Às vezes as pessoas confundem os conceitos e acham que a igreja estava no Antigo Testamento, porque a palavra grega para a igreja aparece nos textos da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. Aí acham, não, a igreja estava lá. A igreja era Israel, o povo de Israel que cria a congregação dos filhos de Israel. Mas é uma questão de falta de conhecimento. A gente sabe que a igreja ela só vai começar depois que o Senhor sobe, o Espírito Santo vem e ele concede dons aos homens. Porque os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são dons que Jesus deu depois que subiu. E em Efésios capítulo 2, Paulo diz que a igreja foi edificada, construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Se os apóstolos e profetas só foram concedidos aos homens como dons ministeriais depois que Jesus sobe, eles lançam o fundamento e a igreja é construída em cima do fundamento. Isso quer dizer que é depois da ressurreição. Não tinha igreja antes, ela vai surgir ali, é dali para frente. Mas assim como ela tem um começo, ela tem um fim. Ela começa quando o Espírito Santo vem e ela termina quando o Espírito Santo vai. Esse é um ponto que confunde algumas pessoas, porque as pessoas não conseguem entender que a Bíblia testemunha que o Espírito Santo há de ser retirado da terra, que parece ser o que está sendo dito por Paulo aqui. Não retirado no sentido de não estar presente, porque afinal de contas ele é Deus e Deus é onipresente. Não há um lugar onde Deus não esteja, inclusive o Espírito Santo. No Salmo 139, para falar a verdade, o salmista diz: para onde me irei do teu Espírito? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu descer ao abismo, tu estás lá também. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Ou seja, há pessoas que pensam que o inferno é a ausência de Deus, mas não tem um lugar onde Deus não esteja. Se o inferno fosse a ausência de Deus, então Deus não seria onipresente, como a gente sabe que a Bíblia testemunha que ele é. O inferno não é a ausência de Deus, é a presença de Deus para o pecador. Para o santo, para o crente, é prazer, é comunhão. Mas para o pecador é um fogo consumidor. Não, Deus está no inferno, que é por isso que quem está lá sofre. Porque Deus é um fogo consumidor para aquele que não está em comunhão com Ele. Então, Ele está em todos os lugares. Mas se eu fosse pensar que não pode ser o Espírito Santo, porque eu estou dizendo que ele vai ser retirado, e as pessoas dizem não pode ser ele, porque o Espírito Santo está em todos os lugares, então, sendo assim, o Espírito Santo também não poderia ter vindo. Se ele não pode ir, ele também não pode vir. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Mas Jesus disse: convém-vos que eu vá, porque se eu não for ele o quê? Não virá. Então, se ele vem, não, completa aí para mim, se ele vem, ele vai. Teologia básica, se ele vem, ele vai. Agora, qual o sentido específico? É que a sua atuação, como nós conhecemos hoje no tempo da igreja, não vai mais ser a mesma, vai ser diferente. Hoje nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós e sobre nós. Somos revestidos de poder.
A evidência bíblica de que alguém recebeu o Espírito Santo é que ela fala em línguas. É uma língua sobrenatural por meio da qual ela conversa com Deus sobre segredos divinos. É um tempo específico, é uma época específica. Este tempo que nós vivemos hoje é o que caracteriza o período da igreja. Quando, por exemplo, Pedro e os demais irmãos oraram em línguas pela primeira vez na história da igreja, em Atos capítulo 2, quando foram perguntar o que estava acontecendo, Pedro explicou dizendo, esse aqui é o cumprimento da profecia de Joel, que diz que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre todo aquele que crê, resumindo. Ou seja, se aquele foi o primeiro dia que o povo recebeu o Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas, então aquele foi o primeiro dia dos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias desde o dia de Pentecostes. Mas esse período vai chegar ao fim, quando o Espírito Santo for removido, a igreja, que é o seu corpo, vai junto, aí esta barreira que é oferecida ao anticristo vai ser eliminada. É por isso que a igreja é o sal desta terra, é a luz do mundo, não por si mesma, mas pelo Espírito Santo que habita em nós. Talvez por isso é que algumas pessoas pensaram, não é a igreja. Não necessariamente por questões gramaticais, mas claro que a atuação do Espírito Santo hoje no mundo ela é feita através da igreja. Mas o Espírito Santo continuará na terra? Sim. Ele estava aqui antes de ter vindo. Nos primeiros versículos da Bíblia está escrito que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Aí Jesus aparece e disse, o Espírito Santo vai vir. Eu tenho que ir para ele vir, porque se eu não for ele não virá. Convém-vos que eu vá, porque quando eu for eu enviarei. Então ele não estava aqui ainda no sentido que Jesus Cristo estava pensando. Então, no meu entendimento, esta passagem está falando da presença do Espírito Santo, da forma que ele está presente através da igreja, através do corpo de Cristo. Quando ele for removido, retirado, quando esta função que ele desempenha hoje for encerrada, aí sim o anticristo poderá surgir, que é quando o mistério da iniquidade. Porque aqui tem duas coisas, né? O texto fala sobre o mistério da iniquidade e fala sobre o iníquo. Assim como tem o espírito do anticristo e tem o anticristo. Então, o mistério da iniquidade é esse mundo tenebroso e espiritual que causa as coisas que nós vemos neste mundo em decadência. O mistério da iniquidade poderá então promover o surgimento do iníquo. O espírito do anticristo manifestará o anticristo. Mas para isso, tem que acontecer o arrebatamento antes. O texto parece estar falando do arrebatamento, que é o período em que a igreja chega ao fim. Ela nasce no Pentecostes, ela termina no arrebatamento. Pessoas nascerão de novo no período da tribulação? Sim. Haverá crentes no período da tribulação? Sim. Pessoas que serão consideradas santas e salvas? Sim, mas não são a igreja. Assim como tinha justo, santo, crente e salvo no Antigo Testamento, mas a igreja ainda não tinha começado, vai haver santo, justo e crente no período da tribulação, mas a igreja já vai ter terminado. Amém? A pergunta é curta, mas a resposta é longa, né? Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.